Mas vamos lá. A palavra mais comum é crer, no hebraico, que é usado em construções gramaticais com as preposições. Aí eu fui botando ali as preposições, né? Botei o eni e cara, que foi da aula 2 que eu usei, grego e hebraico, união hipostática ou dualidade, Abraão e Moisés. A opção certa é o bef e o lamed, né, que eu falei na aula passada, era a opção E. Tá? 2. A palavra pis tem dois sentidos. Escolha a opção correta. Eu botei a convicção baseada na confiança em si, no seu testemunho na qual a convicção descansa, né? Foi a opção A. A opção B, a convicção baseada na confiança numa pessoa e no seu testemunho a qual essa convicção descansa, foi a opção correta. Você viu que eu mudei só ali a confiança em si e a confiança numa pessoa. Então, algumas pessoas tiveram essa dificuldade. Eu fui mudando só algumas palavras, né? Baseada numa confiança numa pessoa, no testemunho da defesa, o testemunho da defesa na qual a convicção descansa, né? Baseado na confiança numa pessoa, no testemunho na qual a convicção de aborrecimento. Aí eu fui botando as coisas assim, mais absurdas que existem. A fé de acordo com o cristianismo diz o quê? Né? Botei ali um conjunto de ensino transmitido por Jesus, aonde que todo mundo foi caindo nessa questão, né? O pessoal ficou muito na dúvida a respeito do que foi falado, que a segunda está escrita, eu botei a seguinte sentença: todo o conjunto de escritos transmitidos por Jesus e os seus discípulos constitui a fé. Eu até falei na aula que Cristo não escreveu absolutamente nada, né? No máximo que Cristo pode ter escrito foi aquela passagem da areia lá, né? Mas a resposta correta é o conjunto de ensinamentos transmitidos por Jesus e os seus discípulos constitui a fé. Era a última opção também. De que maneira a fé é exercida no Antigo Testamento? Algumas pessoas erraram essa daqui que eu lembro, né? Única e exclusiva na lei de Moisés, na promessa de Deus feita à igreja. A opção correta é a opção C, na promessa de Deus feita a Abraão. Se lembra que eu falei sobre a promessa, sobre a questão que todo o Antigo Testamento, eles viam baseado na promessa da vinda do Messias. E o Messias tinha todas umas características. Algumas pessoas botaram a última opção, né, ao cumprir a lei dada por Deus. Gente, a lei no Antigo Testamento, ela não salva ninguém. Se a gente for partir a questão basilar da fé, a fé nos salva. A lei não salva ninguém. Então, a lei, na verdade, ela pune. Ela joga a gente no inferno. Se a gente fosse basear pela lei, todos nós estávamos condenados ao inferno. Tá? Então, a lei já é descartada logo nessa questão. Tá? Quais foram os veículos que expressaram a ideia de fé no Novo Testamento? Quase todo mundo acertou essa questão, né? Os Evangelhos, o livro de Atos, os Apóstolos, Epístola de Tiago, Pedro e Paulo. Né? Eu também botei aqui umas opções aqui bem esdrúxulas, né? Jornal Nacional e Repórter, rede social, e-mail, site, internet, televisão e rádio. Eu estava inspirado quando eu fiz isso aqui, cara. Qual a definição da fé antes da reforma? Algumas pessoas também erraram. Era uma ideia de rendição total, na verdade concebida intelectualmente. Lembra-se que nesse período é considerado o período da Idade das Trevas. O período da intelectualidade está aflorada nesse período antes da reforma. A igreja vai trabalhar justamente nessa questão da fé realmente que ela nos justifica, tá? Aí a gente vai lembrar a partir de Lutero com a reforma protestante e os pré-reformadores, tá? Como os reformadores consideravam a fé, ou seja, após a reforma, né? Como a fidúcia, ou seja, a confiança como sede na vontade, como sua sede na vontade, ou seja, na questão do homem, sua fé. Quais são os tipos de fé que eu botei? Histórica, temporal, miraculosa e salvadora, que nós falamos na aula passada, né? Tem ali a história temporal, miraculosa e perdedora, né? Eu fui mudando algumas palavrinhas, né? Mas a gente focou na fé salvadora.
Qual é a ideia do apóstolo Paulo no texto de Romanos 10, 17? Aí está lá, é a última questão, é a última resposta. Isso significa que a mensagem do Evangelho de Cristo precede e genuína e salvadora. Fé salvadora. Essa frase também esclarece como forma muito objetiva que ninguém pode ser salvo a parte da obra de Cristo. Ou seja, Paulo trabalha a questão da fé em Cristo para ser salvo. É até meio que vamos dizer assim, é a justificação a respeito daquela questão da fé que eu coloquei lá em cima. O movimento de autoajuda afirma o quê? Está bem explícito logo no início do material, que você tem em seu interior todos os recursos que precisa para obter o sucesso, a felicidade e a satisfação pessoal. Então, isso aqui também, quase todo mundo acertou essa questão 10 também. Tá? Então, essa foi a correção da nosso exercício da semana passada. E nós vamos para a aula de hoje, que a aula de hoje tem o tema relacionamento com Deus. Dentro das nossas ideias, daquilo que a gente vem trabalhando, aí ela vai trabalhar essa questão do nosso relacionamento com Deus hoje, tá? No nosso desenvolvimento. Israel, mas no prazo de entrega realmente está 2 de agosto. 2 de agosto? 2 de agosto, 2 de agosto. Eu botei 2 de agosto? Até às 18 horas. Eu botei. Então eu confundi mesmo. Gente, era para botar dia 1º, então eu confundi nas datas. Sabe o que isso aí é? Quando a pessoa está de férias em casa, a pessoa. Eu pensei, não vai dar tempo dele corrigir? Aí ele vai deixar. Não, sabe o que isso aí foi? Eu não estou ligado muito em data. Assim, quando eu fico de férias, eu esqueço até que dia que é. Às vezes eu pergunto, hoje é que dia? Entendeu? Eu estou de férias do trabalho, acaba essa semana as férias. Então, a gente hoje vai falar sobre relacionamento com Deus, tá? Dentro da relacionamento com Deus, tá? Então, dentro daquilo que a gente vem construindo desde o início, a gente tem que passar do nosso relacionamento. Agora, a ementa do nosso curso, ela vai caminhar de uma forma mais pessoal. A gente começou de uma forma bem abrangente, bem no sentido geral, e agora a gente vai trabalhar de uma forma pessoal dentro de cada um de nós, ou seja, que a mensagem de hoje venha trabalhar dentro de cada um de vocês, não que as outras aulas não venham trabalhar, mas começa a funilar, porque a trilha, por mais que quando a gente faça uma trilha, quem nunca fez uma trilha, a gente geralmente vai em conjunto, ou 2 a 2, mas a Bíblia, às vezes, ela deixa bem clara e Cristo deixa um texto muito claro, que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, cada um tem a sua cruz para carregar. Eu não posso carregar a cruz do meu irmão, apesar de que a Bíblia também fala que a gente deve servir, mas é na questão da cruz, na questão da caminhada cristã, é cada um carregando a sua cruz. Então, vamos trabalhar nosso relacionamento com Deus hoje, tá? Introdução. Uma das aptidões humanas é se relacionar com outros seres humanos, animais e objetos. Então, isso é inato nosso. Deus colocou em nós a capacidade de se relacionar. Tem muita gente que vai falar, eu sou difícil de se relacionar, eu tenho dificuldade para se relacionar. Isso daí, meu filho, vai procurar tratamento, porque nós somos seres relacionáveis. Tanto que se eu deixar você aqui por um período, ou um longo período, sozinho numa sala, daqui a pouco você vai começar a falar sozinho, porque o ser humano necessita falar, tá? Isso daí tem estudos comprovando. Desde a criação, Deus já colocou esse desejo e necessidade, está lá em Gênesis 2:8, que é o texto que eu farei uma adjuntora, né? Era bom que o homem esteja só. Então, se o próprio Criador falar que não é bom o homem esteja só, esse negócio que eu vou me isolar do mundo não cola. Então, o homem não consegue ficar sozinho. Uma hora ele vai procurar alguém, ou um animal, um objeto. Aí tem gente que não consegue conviver com o ser humano, mas tem um cachorro dentro de casa. Ou ele começa a falar com as coisas, né? Pois era o seu desejo de se relacionar com a sua criação. Gênesis 3:8. É aquele texto que Deus descia na virada do dia para falar com o homem. E Deus, não que foi pego de surpresa, mas Deus pergunta a Adão, Adão, onde que tu estás? E Adão se esconde. Ou seja, Adão e Eva já tinham pecado. Então,
Deus coloca isso em nós porque Deus também é uma pessoa que se relaciona. Então, se ele se relaciona, vai se relacionar com a sua criação. Qual é a sua criação? A coroa da criação de Deus, o ser humano. Então, Deus sempre vai procurar se relacionar com a gente, tá? Embora Deus não seja visível para nós, ele pode se tornar uma realidade segura, confiável e amorosa em sua vida. De forma poética, o rei Davi descreveu sua experiência sobre a grandeza de Deus e a sua intimidade com ele, em Salmos 139, do 7 ao 14. Davi é inspirado a relatar a onipresença de Deus. Ele vai falar dentro desse texto, é aquele texto que Davi fala, né? Se eu subir ao mais altos céus, ou ir mais a profundezas do mar, ou mais altas montanhas, Deus ali está. Então ele vai falar de uma forma poética que Deus, ele sempre está, né, presente, ele sempre vai querer se relacionar com o homem. Hoje, com o avanço da tecnologia, as redes sociais, conseguimos saber sobre tudo e todos. Mas será que sabemos mesmo? Será que a gente sabe mesmo? Por mais que a rede social nos aproxima, o telefone, hoje a gente consegue saber de pessoas do outro lado do mundo, mas será que a gente realmente conhece todo mundo? Porque saber, conhecer a respeito de alguém não significa ter intimidade. Aí a nossa configuração já muda. Por mais que eu conheça, será que realmente eu tenho intimidade? Vamos dizer, quantos seguidores vocês têm, vamos dizer, na rede social? Ah, eu tenho, 2.000 pessoas na minha rede social. Você tem intimidade com essas 2.000 pessoas? Você conhece essas 2.000 pessoas? Eu nem sei quanto que eu tenho lá. Sei lá, no Instagram aí. Liga para mim, por favor. No Instagram lá, eu acho que eu tenho uns 300 e poucas pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente relacionada. 300 e poucas pessoas em relação a eu, os artistas. Vamos pegar um artista aí, o Cristiano Ronaldo, que é o campeão lá do Instagram que todo mundo fala. O cara tem lá não sei quantos milhões de seguidores. Será que ele tem intimidade com aquela turma toda? Não. A gente está falando aqui, a gente vai falar também sobre intimidade. Né? Isso não demonstra que você o conhece. Nesta era da informação, onde as fofocas aparecem, pois é possível falar de alguém sem conhecê-lo. Durante anos a igreja tem conhecido apenas fatos sobre Deus. Falamos das mais variadas formas e formatos, mas não falamos com Deus muitas vezes. É essa a diferença entre quem conhece alguém e saber sobre ele. Então, gente, se eu falar assim, todo mundo conhece Deus? Conhece. Mas você sabe quem realmente ele é? É uma outra sentença. É uma outra coisa. Você saber e você conhecer. O verbo mudou. Então, a igreja, muitas das vezes, narra fatos sobre Deus. De fato, eu pegar aqui a Bíblia, se a gente chegar e realmente consegue comprovar bastante coisa que está aqui, está narrando os fatos sobre Deus. Agora, será que realmente a gente conhece quem ele é? Então, pegando aquele texto de Jó, no final do seu livro, Jó vai pegar naquele texto e ele vai falar, antes eu conheci o Senhor de o quê? Ouvi falar. Mas hoje eu conheço face a face. Por toda a história de Jó, tudo que ele sofreu, ele conheceu Deus na sua essência, na sua primazia. Jó conheceu Deus realmente quem ele é. Capaz de dar tudo a ele, capaz de tirar tudo dele e capaz de dar tudo a ele novamente. Inclusive praticamente a vida. Deus novamente dá a Jó. Então, muitas das vezes a gente ouve falar do nosso Deus, mas será que realmente a gente conhece? Sabe? A gente é capaz de entendê-lo, a sua forma, a sua vontade, os seus desejos. Por isso que muitas das vezes a gente fica, nossa, às vezes Deus faz coisas na minha vida que eu não consigo entender. Realmente, esse é o nosso Deus, que deixa até a gente desembaraçado. Né? Então, quando a gente conhece intimamente, por mais que eu não entenda, se essa é a vontade de Deus, eu aceito.
É a questão que quando a gente tem intimidade, a gente conhece quem é Deus, a gente confia nele. Por mais que eu não entenda que essa situação está acontecendo comigo, mas eu continuo confiando no meu Deus, que eu sei que aquilo ali é a vontade dele para a minha vida. Entendeu? Vamos entender mais um pouquinho. Estabelecemos um relacionamento com Deus. Gênesis 5:22. Abram aí, por favor. Gênesis 5:22, que é o texto base para a gente poder começar a desenvolver. 5:22. Nós vamos pegar esse personagem e a gente vai falar um pouquinho mais dele lá na frente. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, e viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre esse personagem. Então, você vê que esse homem, a Bíblia relata ele que ele andou com Deus. Ou seja, se ele andou com Deus, ele desenvolveu um relacionamento muito íntimo com ele. E a gente sabe o que aconteceu com Enoque e a gente vai ver lá na frente. Tá? Iniciando um relacionamento. O relacionamento com Deus começa quando Ele nos chama ou nos atrai. Depois que Deus nos chama, Ele espera que a partir daí tomemos a iniciativa de nos aproximarmos dEle. Se fizermos isso, então receberemos essa encorajosa promessa: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Tiago 4:8 fala. Todo esse processo de entrega total a Deus para uma perfeita comunhão nos leva a dois caminhos. Então, Deus, Ele sempre vai nos chamar, vai nos atrair. Como eu falei no início, Ele sempre vai querer se relacionar com a gente. E Ele espera a gente responder esse chamado. A gente mostrar a Ele que também quero me relacionar com Ele. Entendeu? Então, por isso que o texto de Tiago fala: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Então, é aquele negócio. Ação e reação. Como eu falei, 2 pontos, né? No caso, voltando aqui, cadê? Nos leva a 2 caminhos. O primeiro caminho nos exige um esforço em deixar um lugar para Deus em nós, ou seja, precisamos muito mais de uma passividade de nossa parte quanto à ação divina. Precisamos, sobretudo, de um exercício, de um exercício fundamental. Ou seja, não é que Deus, de repente, possa parecer, Deus é carente de atenção, não. Por mais que Deus queira se relacionar com a gente, é a gente que mais precisa dele do que ele da gente. A gente que responde, a gente que vê nele a necessidade para preencher a nossa vida. Então, por isso que é uma questão da gente fazer um esforço. Não, ou seja, a gente precisa muito mais dele, ou seja, muito mais do que a ação divina sobre nós. E o segundo caminho, devemos oferecer livremente uma comunhão profunda e nos entregar confiantes sem medo. É interessante notar que alguns que aparecem até desejam uma comunhão profunda com Deus, mas no fundo tem medo de se entregar a essa comunhão, por ter medo de perder a sua liberdade. Então muita gente até quer se relacionar com Deus, até quer, mas na hora de se entregar totalmente, ele tem medo e recua. Deus, Ele quer sim que a gente... Você quer ter comunhão comigo? Tá, então você se lança totalmente comigo. É meio que, dá as mãos e vamos pular junto do precipício. Mas só que na hora que a gente pular do precipício, eu sou tão Deus na tua vida que eu não vou deixar a gente cair. É meio a passagem... agora eu estou lembrando aqui, botar a passagem de Pedro no barco. Está lá a tormenta, Jesus aparece no meio do mar andando. O que Pedro fala? Pedro cai na sã sabedoria. Mestre, deixa eu ler até aí. O que Jesus fala? Aí o que Pedro faz? Pedro vai, bota o pé, bota o outro. O que acontece? Começa a afundar. O que a palavra de Deus fala? Pedro teve o quê? Medo. Duvidou, medo. A fé saiu fora. O que a gente botou ali no texto? Quando Medo. chega o medo, a fé sai fora. Ou seja, o relacionamento com Deus, irmãos, muitas das vezes a gente vai ter que sair do barco.
muitas das vezes a gente vai ter que pular do barco. E será que realmente você até quer pular, mas você olha para um lado, a onda batendo, a chuva batendo, o vento batendo, você pega e recolhe. Então, Deus quer isso. Por quê? Você vai privar a sua liberdade. Você deixa de escolher. Quer matar o homem? Uma das coisas que mata o homem é deixar ele sem opção. Ele não tem opção nenhuma. O que eu vou fazer agora? Não tem, acabou. Então eu morro. Ele prefere escolher a opção da morte. O medo de que o total controle de Deus venha impedir a sua liberdade. Esse receio é diretamente antagônico ao ensino neotestamentário, que nos exorta a lembrar que aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, segundo Coríntios 3,17. Então, a gente pensa que quando a gente está com Deus, e muitas pessoas no mundo pensam isso, vou ter que ir para a igreja, agora eu vou acabar com a minha liberdade. Não, ao contrário. Quando você vem para Cristo, você vem para o Senhor, aí que você é livre. A pessoa acha que vai se aprisionar vindo para a igreja, ou aceitando a Cristo, reconhecendo Cristo como um Salvador. Ao contrário, lá fora ele está escravo. Ele está escravo de cigarro, está escravo da bebida, ele está escravo do adultério, ele está escravo de um monte de coisa que vai destruir ele. E em Cristo não, nós somos livres. O apóstolo Paulo vai falar. Né? Continuando. Agora, como manter um relacionamento com Deus? A gente iniciou falando sobre esse relacionamento, como é que a gente inicia? Como que a gente inicia? Primeiro, é se lançando totalmente nas mãos dele, lançando realmente num relacionamento profundo com ele. Mantendo um relacionamento com Deus. Usando o exemplo de um casal no início do seu relacionamento, passando aquela paixão arrebatadora de início. Os casados aqui, ou quem já foi casado, sabe como é que é. No início do casamento é aquela paixão arrebatadora. O dia passa, ele pensa nela e ela nele. Loucos para poder se encontrar. E para dar certo e conseguir seguir a vida a dois, ambas as partes terão que manter o enlace vivo. Ou seja, por mais que sejam dois, vão formar um, os dois têm que procurar manter aquele relacionamento vivo. Que se os dois não procurarem manter o relacionamento vivo, o casamento acaba. Ativo para que isso não se acabe com o tempo. Manter o enlace vivo e ativo, para que isso não se acabe com o tempo. É muito semelhante à nossa relação com o nosso Deus, principalmente da nossa parte, já que o pecado constantemente bate à porta do coração do homem. E assim começa a diminuir aquele primeiro amor por Deus, pois Deus nunca, jamais vai deixar de amar o homem ou perder o interesse nele, visto que ele habitou entre nós, morreu e ressuscitou por amor à humanidade. Por isso que eu falo naquele início, que é mais nós respondermos ao chamado do relacionamento com Deus, de que propriamente Deus nos responder. E Deus não é obrigado a nos responder. Então, essa questão de manter o relacionamento é mais da nossa parte. Porque se a gente for pensar na premissa, quem pecou? Quem? O homem. Quem fez a bobagem? O homem. Deus nos criou, botou no jardim, tá lá todo mundo bonitinho, feliz da vida. Você resolve deixar de descumprir a parte do contrato. Agora você que corra atrás. Só que Deus é tão amoroso, Deus é tão Deus, que ele falou assim, por mais que você não queira mais, eu continuo te querendo. Aí Deus vai fazer uma analogia com um profeta muito interessante. E quem sabe a história desse profeta, quem nunca leu a história dele, procure a ler. E a gente vai se olhar muito naquilo ali. Profeta Oséias. Um dos profetas menores. Quem foi Oséias? Ele foi um profeta naquele período de Israel. Qual era o ministério de Oséias? O que Deus manda Oséias fazer? Alguém sabe me dizer? Casar com a prostituta, ele casou mesmo. Casou. E o que a prostituta fez? E o que Oséias fez? Voltou lá e pegou ela de novo. A mesma coisa Deus com a gente. Quantas vezes a gente trai Deus pecando? E Deus, e aquele negócio, e a gente que é a parte interessada no relacionamento, tá? É a gente que é a parte interessada no relacionamento. Então,
A mesma coisa é essa questão. Exemplificando, o profeta Oséias. Oséias, Deus manda Oséias casar com uma prostituta, e ali foi um simbolismo. O profeta Oséias era Deus, a prostituta era o povo de Israel da época. Que Deus ia lá, resgatava o povo vinha, adorava a Deus, chegava um determinado momento, o povo rompia, adorava outros deuses, fazia aquilo que era de errado contra a lei, voltava para o pecado. E ela voltava lá para o lado da prostituição. Oséias ia lá de novo, resgatava, limpava, trazia de volta, botava as melhores coisas, e ela pegava novamente e voltava. E assim foi a questão do profeta. E assim é a nossa questão com o relacionamento com Deus. Então a gente tem que procurar manter esse relacionamento com Deus. Nós temos que, a cada dia, saber que a parte interessada nesse relacionamento somos nós. Da gente manter. Vamos lá, continuando. Como é possível um ser humano mortal ter uma relação íntima e permanente com o sublime Deus Criador? A chave mais importante é o dom de Deus, ou seja, o seu Espírito habitando no coração e mente. Então, no instante que eu resolvo aceitar o relacionamento com Deus, Ele passa a habitar dentro de nós. Dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E a gente vai fazer com que isso, a cada dia, seja apaixonante. O Espírito de Deus atua transformando a natureza humana em uma natureza divina, com a mente de Cristo, de modo que, em vez de ser inclinada ao egoísmo e ao pecado, a pessoa se sente inclinada ao amor e à piedade. Filipenses 2, do 1 ao 5. Ao receber o Espírito Santo, essa pessoa deve se arrepender dos seus pecados e ser batizada. Deus deseja ter um relacionamento próximo com todas as pessoas. Na verdade, Ele quer que todas as pessoas se tornem, como já visto, seus filhos e filhas. Então, o desejo de Deus é a cada dia ter o seu relacionamento com você, comigo, com toda a humanidade. Isso daí foi o projeto inicial. Nós é que resolvemos virar as costas para Deus e falar, a partir de agora eu vou seguir o meu caminho e você segue o teu caminho para aí. Só que a gente chega lá na frente, quebra a cara e volta. Por isso que eu usei a figura do casamento. Está lá o casal. Quantas histórias você conhece? Ou o marido ou a mulher, ou o marido ou a esposa chega a falar, ó, não te amo mais, acabou. Quero divórcio, separação. Aí a outra parte, você realmente quer isso? Está decidida? Estou decidida, não quero mais, não gosto mais de você, eu não quero saber mais de você. Beleza, então vou seguir o meu caminho. Ainda fala assim, vou seguir o meu caminho, você siga seu caminho para lá. Vai. Aí daqui a pouco passa 1, 2, 3, 4 meses, 6 meses, aí volta a pessoa. Quebrei a cara, vamos reatar novamente? Acontece muito isso entre homem e mulher. Então, por isso que aí a outra parte que falou que não amava mais, quer voltar, tem que reconquistar aquela pessoa novamente. Vai ter o trabalho de reconquistar aquela pessoa, de novamente ativar aquele amor que acabou. Mesma coisa com Deus. A gente que resolveu se separar dele, ó, acabou nosso casamento, você vai para lá e eu vou para cá. E a gente quebra a cara, na cara no pecado, e a gente socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus. Me perdoa. Aí só que Deus é aquele negócio, Deus não pega, não lança na nossa cara. Deus pega e fala assim. Aí muitas das vezes o casal, né? Aí é quando aquele que resolve receber a pessoa que se separou, começa a jogar na cara. Aí também você também é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Também ele vai querer vomitar tudo aquilo que ele estava querendo vomitar e não pôde vomitar. Aí é aquele negócio. Mas com Deus assim, ele não vai querer vomitar na nossa cara. Você pecou? Não me quis? Não tem problema não, mas você quer voltar? Não tem problema não, eu vou te curar, vou te tratar e vou te botar de volta no mesmo lugar. Tá? Então vamos lá, continuando. As chaves específicas para conseguir um relacionamento com Deus. Veremos algumas formas específicas para desenvolver e manter um relacionamento íntimo com Deus. Irmãos, vai ter várias chaves. Vou destacar as 3 principais que eu acredito que muitos já vão saber.
o valor da leitura e do estudo da Bíblia. A Bíblia é a mais valiosa que todos os outros livros no mundo juntos. Ela não tem preço, é a revelação do Criador. Entregou a sua criação sobre o seu plano, sobre como devemos viver as nossas vidas para cumprir os nossos propósitos e de obter melhores e duradouros resultados. Até os mesmos reis foram ordenados a ler as Escrituras todos os dias. Deuteronômio fala. A Bíblia é a palavra de Deus e por ela Deus fala a cada um de nós. Temos de ouvi-la atentamente. Entrou ouvi-la 2 vezes. Atentamente. Temos que ouvi-la e ouvi-la atentamente. Estudar a Bíblia de maneira pessoal e proveitosa. Ajuda no relacionamento, visto que a palavra vai revelar Deus de uma forma mais íntima. E é importante nunca ler a Bíblia apressadamente. Reserve um tempo para pensar realmente sobre o que está lendo e assim você vai absorver mais conhecimento. Medite e reflita profundamente no significado de cada escritura que você lê e como praticar isso em sua vida, pois meditar sobre a lei de Deus ajuda muitíssimo a escrevê-la no seu coração. Hebreus 8:10 fala. Então a palavra de Deus é a primeira forma, a primeira chave para a gente manter um relacionamento com Deus, da gente conseguir construir um relacionamento com Deus. Que ali a gente vai ver quem é Deus, a palavra de Deus vai revelar quem Ele é, vai revelar o seu plano para a sua vida. E a Bíblia, ela é viva, eficaz. Se você ler o texto que está aqui hoje, e você ler amanhã, ele vai falar com você hoje de uma maneira, amanhã você vai enxergar uma coisa que você não enxergou nesse texto. É impressionante quando você lê a palavra de Deus, você lê aquele texto, aquele pedaço da palavra de Deus, ou o livro, e aquele livro fala com você alguma coisa, e quando você vai ler ele de novo, ele vai falar de maneira diferente. Você fala assim, nossa, como que eu não enxerguei isso? É o poder da palavra de Deus. Tá? Então a Bíblia é a primeira chave. A segunda chave, oração, falar com Deus a todo instante e ter a certeza que Ele nos ouve. A oração sincera e poderosa, porque o Criador de todo o universo ama ouvir as nossas orações e gosta de respondê-la. Como o nosso Deus é uma pessoa que se relaciona, Ele não é vamos dizer assim, uma coisa única, só você fala. Muita gente, a gente vai tirar aquele nosso momento de devocional e pega ali e começa a despejar em Deus todos os problemas. Mas o livro de Mateus fala que em todos os nossos, e geralmente a gente despeja aquilo que a gente acha que é necessário para a nossa vida. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, aquilo ali, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá. E o que acontece? A gente não para muitas das vezes para poder ouvir que Deus quer falar com a gente. A gente não para. Já reparou que muitas vezes as nossas orações é assim? A gente despeja o caminhão das nossas... acha que é as nossas necessidades em Deus e não para ouvir. Por isso que a gente deve não ler a Bíblia de maneira apressada. Por quê? Também é uma forma de Deus falar conosco. O Espírito Santo insuflar dentro do nosso coração, da nossa mente, se Ele habita dentro de nós, Ele falar conosco, você ver alguma coisa ou sentir alguma coisa, a presença dEle na sua vida, Ele respondendo às suas orações. Tá? A Bíblia tem muitas escrituras que nos exorta a orar e outras tantas dão dicas de como orar. Deus espera que mantenhamos uma comunicação diária com Ele e lendo as suas mensagens na Bíblia e conversando com Ele em oração. E quanto mais você ora, isso mais se tornará natural para você. A Bíblia compara as orações dos santos com o incenso e aroma agradável, porque agradam a Deus. Apocalipse 5:8. Então as nossas orações, ela agrada a Deus. Uma vez eu dando uma aula para adolescente, eu falei assim, eles falaram, mas como a gente ora, que não sei o que, eu falei, cara, faz o seguinte, pega uma cadeira, bota uma cadeira de frente para outra, senta aqui numa cadeira, fica de frente para ela e começa a falar. Como se tivesse uma outra pessoa sentada ali, e realmente tem. A presença de Deus está ali. A gente botar aqui, a presença de Deus é real na nossa vida, porque você está ali. Então, bota uma cadeira aqui, uma cadeira ali, senta de frente para ela e começa a falar. E
bota para fora, diz mesmo, estou com raiva, estou triste, estou aborrecido, quero me matar, eu não estou satisfeito com a minha vida. E aí você pode despejar tudo. Mas só que tem uma coisa, você despeja tudo, mas para ouvir a resposta. Pega a palavra dele e começa a meditar que ele vai responder as suas orações. Israel, Oi. por que às vezes, né, dentro da tua visão aí, por que às vezes a gente, quando a gente está orando, às vezes fica um silêncio? O que poderia... Por que você ora? Você está orando, daqui a pouco fica um silêncio. Pode O ser. que pode ser assim? Não sei. Deus trabalha no silêncio, mas Deus trabalha das mais diversas formas. Por isso que eu estou falando, por mais que a gente possa ser no silêncio, mas Deus também você vai orar, e você não vai ouvir nada, não dizer nada, aí você vai pensar, Deus não me respondeu, Deus não falou comigo. Mas você vai ali na rua, você vai ver uma atitude, que Deus vai falar naquela atitude de uma outra pessoa com você. Então, mas aí nesse silêncio assim, como é que a gente interpreta? Então seria um silêncio da parte de quem está orando ou seria um silêncio da parte de Deus? Porque é um silêncio. Por que o silêncio? Difícil, né? Eu não sei. Como Deus vai me responder as minhas orações? Está sozinha? Sim. Então está silêncio. Não. Eu estou entendendo como Deus vai responder. Não sei. Deus vai responder a cada um de nós na maneira que Ele sabe que você vai entender. Se você é no silêncio, comigo é no barulho. Com o Marcelo, vai ser, sei lá, uma árvore balançando, um passarinho cantando. Mas já é o que maluquice é, mas é a forma que Deus tem. Por isso que a gente fala da multiforme graça. Deus, ele age de diversas formas. Deus, ele é único, mas ele age de maneira diferente. Porque nós somos pessoas. Se ele fosse falar da mesma forma com cada um de nós, aí a gente é robô. E nem toda vez que a gente ora, a gente ouve alguma coisa. E nem sempre Deus vai responder. Pois é. Deus não é obrigado a nos responder nada. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando, você está orando, Nem na hora, né? Nem na hora que a gente está Aí de repente dá um silêncio. Tanto não, Silêncio, pode ser. Não falar, não é um silêncio de Deus não falar. Mas é um silêncio, dá como se, não sei te explicar. Não Nem eu. Não é um silêncio de Não é barulho, é um silêncio de silêncio, mas tá barulho. trabalhando. É um silêncio de barulho. parece Pode que- ser no silêncio que ele está trabalhando. É isso aí. É como se você estivesse numa montanha, no alto de uma montanha, a não sei mil, não sei quantos metros, sozinha lá em cima. Não escuta nada, não entende nada. É a ação de Nem Deus, parede pode você ser. sente. Você pode ser a ação de Deus também. Pode ser as nossas sensações. Pode ser tudo, irmã. Agora, eu te responder, porque é silêncio, não sei. Entendeu? Porque Deus ele é assim. Eu estou te dizendo, aquele negócio. Deus pode responder no silêncio? Pode. Deus também pode não responder nem no silêncio, nem no barulho, nem em bicho, nem nada. Também pode, porque Ele é Deus. Ele responde se Ele quiser. Entendeu? O problema é que a gente acha que as nossas orações elas vão ser sempre respondidas. Só que Deus muitas vezes não quer responder as nossas orações. Deus só quer que a gente fale e Ele só quer conversar com a gente. Só quer ouvir. Só quer ouvir. Deus é aquele psicólogo. Isso Mas aí. aí te larga lá em cima do morro, pô, longe pra caramba. Como assim? É aquele negócio, se você quer... Depois Tu ele não traz tem de uma volta. parede pra te segurar, tu não tem nada pra te segurar. Não, aí, aonde você ora, fala com Deus, aí é contigo. Entendeu? Tem gente que fala, não, vamos subir no monte para poder orar para Deus falar comigo. Não, irmão. Deus fala em qualquer lugar. Aí tem gente que fala assim, Jael, vamos subir no monte para orar. Não. Que isso, Jael? Pelo amor de Deus, sacrilégio. Não. Eu posso orar dentro do meu quarto. Posso orar na igreja, posso orar na rua, posso sentado no meu trabalho, digitando, trabalhando. Eu posso estar falando com Deus. Não preciso subir no monte. Você quer subir no monte? Suba no monte. Vá. Tem que estar de joelho. Se não tiver de joelho, deu ontem. Ontem eu vi uma pregação no pastor, quase uma hora, eles estão falando que tem que ser de joelho. De joelho? Deus. E eu que não posso ficar de joelho. Deitado em pé, sentado. Ó, gente, eu só vou caminhar porque a gente vai ter esses 3 temas ali, palavra, oração e jejum, a gente vai ter uma aula só disso que está no nosso cronograma, tá? Eu não vou me estender muito,
porque a gente tem outras coisas para falar. Eu botei assim bem curtinho, mas porque a gente vai ter uma aula só disso, tá? Eu queria focar nessa questão das chaves específicas, a gente conseguir manter um relacionamento com Deus. O jejum, oração, palavra, oração e jejum também nos ajuda a aproximar de Deus. Aí depois a gente vai falar de uma forma bem específica, e tem uma mensagem maravilhosa do pastor Luciano Subirá sobre jejum. Ele desce o sarrafo naqueles que pegam e fazem. Vou fazer campanha de jejum para Deus, me dá uma casa, me dá um carro. Ele desce o sarrafo nisso. Então ele bota aqui, entre as ferramentas espirituais para se chegar mais perto de Deus se encontra o jejum, que é uma ferramenta fundamental e poderosa. O jejum é fundamental quando nos deparamos com um grande problema, precisando urgentemente da ajuda de Deus, ou até mesmo não estamos enfrentando os grandes problemas. Devemos jejuar ocasionalmente, que é uma forma especial de adoração e aproximação a Deus. Quando você jejua, sinceramente, Deus fica satisfeito e ajuda a crescer espiritualmente. Israel, rapidamente, jejum é de alimento? Pode ser, é uma das formas, tá? O jejum de alimento é uma das formas que pode ser. É o mais comum, é o que de repente é o que vai pegar no calcanhar de 99,9% das pessoas a comida, e quem gosta de comer como eu, é uma das coisas. Mas também eu já fiz outro tipo de jejum, para você ter um exemplo. Eu fiz jejum de palavras num retiro. Imagine você ficar sem falar. Ficar sem falar. Porque foi um jejum, foi um acampamento de adolescente, sabe como que adolescente é, né? A gente apronta um bocado. Mas que a gente seja crente, a gente apronta. E o pastor viu que o negócio estava pegando fogo, ele me desafiou a fazer jejum de palavra. Tu imagine 200 adolescentes sem falar. É complicado demais, Jesus Cristo. Ele fez isso e a gente fez, foi difícil fazer. Porque a Bíblia fala que sobre o jejum como afligir a nossa carne. Isso aí é mortificar a nossa carne. Se é comida, se é palavras, aí tem gente que está falando de jejum de rede social. Pô, tu tá viciado em rede social, tá beleza. Se é uma coisa que você não consegue ficar sem, pode ser. Mas é aquele negócio, algo que vai nos afligir. E é aquele negócio, eu vou fazer o jejum. Vamos lá, jejum de alimentos. Eu vou pra rua, vou pro mercado, vou na feira, vou na farmácia. Não. Vou assistir TV. Vou assistir TV, vou dormir. Tem gente que fala, vou em jejum, vou dormir. Não, irmão, você vai fazer o jejum, vai tirar um tempo. Ali você vai se consagrar, você vai ler a palavra de Deus, você vai orar, vai meditar. Você vai tirar uma parte do seu dia, quem pode, ou da noite, a hora que seja, para estar em comunhão com o nosso Deus, tá? Mas a gente vai falar de maneira mais específica sobre o jejum na aula de jejum. Exemplos de relacionamentos com Deus. Onde que vai aparecer nosso amigo Enoque? Na Bíblia, muitas das vezes a palavra andar é usada para se referir a um estilo de vida de uma pessoa e como vivemos a nossa vida. Andar de acordo com a palavra de Deus significa praticar e colocar em ação. E andar com Deus significa obedecer os seus mandamentos, seguir e imitar os exemplos de Jesus. Então são 3 sentenças, tá? É o andar de acordo com a palavra e andar com Deus. Exemplos de pessoas que andaram em um relacionamento íntimo com Deus. Enoque. O diferencial na vida de Enoque é o que está no início do verso 22 de Gênesis 5:22, que nós lemos. E andou Enoque com Deus. O que significa andar com Deus? Andar com Deus significa andar com pensamento em Deus. Significa também andar com os atos de amor pelo Senhor. Dizendo não ao pecado e tudo que a sua geração lhe oferecia. Significa que o coração de Enoque estava o tempo todo com Deus. O mundo na época de Enoque não era muito diferente do nosso. A maldade e o pecado enchia a terra, que após somente 4 gerações seriam totalmente destruídas. Enoque, após Adão, Enoque é o 7º da geração. E após Enoque, passou-se mais 4 gerações e veio a geração de Noé, onde ocorreu o dilúvio. E a palavra de Deus fala que a maldade humana, ela chegou à tampa, chegou ao limite. E chegou uma hora que Deus falou, não rola mais. Daí que Deus prometeu
pensou que não ia mais destruir, né? Que se em pouco tempo ele varreu todo mundo, imagina agora, já não tinha mais ninguém. Só que eu acho que o negócio agora vai ser pior do que lá. Então, o que acontece? Assim, no meu modo de ver, Enoque, ele, na sua geração, no seu tempo, ele resolveu andar com Deus. Enoque teve vida? Teve. O próprio texto fala, ele gerou a Matusalém, filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Enoque viveu. E o diferencial, você vê que Enoque, a turma antes de Enoque viveu até mais do que ele. Você vai vendo que ele vai diminuindo esses anos, né? Essas longevidades que esses homens tinham, homens e mulheres. E Enoque, ele coloca dentro de si esse desejo de andar. Então, como aqui nós falamos, a mente, o coração, tudo em Enoque, ele respirava a Deus. Em tudo, irmãos, em tudo, ele respirava a Deus. Atitudes, pensamento, tudo focava em Deus. Segundo personagem, está aqui a continuação. E é possível que muitos contemporâneos de Enoque tenham morrido no dilúvio, na qual se destacou um bisneto de Enoque, um homem chamado Noé. Noé foi bisneto de Enoque. É interessante notar que outros em sua geração haviam sido fiéis e tementes a Deus. Enoque vem de geração de 7 anos, no tempo em que começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Então uma galera antes de Enoque já estava invocando o nome do Senhor. Ou seja, uma galera antes de Enoque, uma geração antes de Enoque, ou mais para trás, já estava começando a manter aquele relacionamento com Deus. E Enoque vai nesse mesmo barco. E vai desembocar em Noé também. No entanto, Enoque amou mais a Deus do que provavelmente todos os seus antepassados. Ele viveu uma vida de serviço ao Senhor e adoração. É bem provável que ele tenha se destacado diante dos seus antepassados, em razão pela qual ele mesmo não conheceu a morte. Faltou um não ali. A Bíblia apenas diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si, Gênesis 5, 24. Há toda uma polêmica sobre esse texto, tá? Andou com Deus e não foi mais visto, tomou para si. O que seria esse tomou para si? De maneira comum, todo mundo fala, Deus pegou, rebatou Enoque e foi embora. Entendeu? Então, mais comum, desapareceu. Então, todo o texto nos aponta, vai nos dizer que realmente Deus tomou para si. Como? Não sei, não foi mais visto, a própria tradução vai dizer. Então, e nem os ossos, né, então, né? Nada. Então, a gente entende que Enoque andou tanto na presença de Deus, ele andou tanto com Deus, que Deus falou, não tem como deixar esse cara nesse mundo aí, não. Tem que tirar esse cara desse mundo, porque esse cara está num nível alto da minha presença. Elias também, né? Elias, mas só que Elias mostra mesmo, né? O texto aqui ele meio que deixa um enigma para qualquer tipo de tradução e pensamento. Elias não. Elias o texto deixa bem explícito. Veio um carro de fogo, Elias subiu e foi embora. Entendeu? Moisés. O Senhor tomou o corpo de Moisés, depois vai aparecer lá no texto do Evangelho de Judas, aquela briga de Satanás com Miguel. Irmãos, esses textos têm tanta coisa, tanta teoria que o nego inventa, que assim, é até difícil a gente definir uma coisa. Eu fico com o texto, geralmente diz. Tá? Outro, tá? Nessa questão do exemplo. Abraão. Estas são algumas virtudes do relacionamento de Abraão com Deus, que recebe o título de amigo de Deus. Então você vê que Abraão ele tinha uma intimidade tão grande que ele recebe esse título de amigo de Deus. Primeiro, na sua fé. Ao olharmos para Abraão, iremos encontrar nele uma fé sem precedentes na história. Não é por acaso que ele é chamado na Escritura de pai da fé. Olha o título que Abraão foi recebendo. O relacionamento de Abraão é tão intenso que ele vai recebendo não só um, mas mais de um título. Aí a pergunta, qual o título que a gente tem recebido no nosso relacionamento com Deus?
Romanos 4,11 fala, se sua fé for demonstrada em muitos episódios narrados pela palavra de Deus, em sua saída para peregrinar em Canaã, veja como Abraão deixou toda a família, bens, propriedades e partiu, sem saber para onde ia, apenas confiando naquele que lhe dera a missão. Foi aquilo que eu falei no início. Quando a gente resolve ter um relacionamento com Deus, a gente confia e simplesmente vai. O que Deus fala? Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que te mostra bem. O que Abraão fez? Pegou as coisas e foi. Perguntou a Deus para onde ia. Vem cá, para onde? Esquerda, direita? Vá. Levantou e foi. Isso que é um relacionamento. Quando eu falei, pega as mãos na mão de Deus e se joga no precipício. Abraão pegou na mão de Deus e fui. Tá? Aos olhos humanos seria uma fé burra, pois deixou todo o conforto de sua classe média da época para viver como peregrino numa terra estranha. No sacrifício de Isaac foi outra demonstração. Qual foi a reação de Abraão? Poderia ter questionado, uma vez que o Senhor iria agora destruir a esperança de sua prole. Porém, Abraão ofereceu Isaac com a convicção de que Deus poderia ressuscitar, e não deixando que a promessa escoasse rala abaixo. Ele manteve-se firme naquele que dera a promessa. Então, Abraão, ele pega Isaac, e o que ele fala para Isaac? Isaac fala, pai, tá a lenha, tá o fogo, cadê o cordeiro? O que ele fala? Deus proverá. E mais para trás, o que ele fala para os servos dele? Mandaram ficar lá atrás, que ele ia voltar. Eles iam voltar. Ficar aqui, eu e os meninos vamos lá, adoraremos e voltaremos. A certeza de Abraão de ir e voltar com o filho dele era grande. A confiança desse homem em Deus. E como eu já falei para vocês o que significa a palavra Moriá. Deus está mostrando para Abraão, tem mais coisa para você aprender. Deus está dizendo que o relacionamento com Ele não tem fim. A gente vai ficar boquiaberto com coisas que Deus vai revelar para a nossa vida. A gente acha que já sabe tudo, já viveu tudo, já experimentei de tudo. Com Deus vai falar assim, não, meu filho, você experimentou de tudo? Mas comigo tem mais uma coisa nova. Está aqui para você. Aí você, meu Deus, não tinha visto isso, não tinha pensado isso, não tinha olhado dessa maneira, e Deus vai nos surpreender. Aí a gente pensa, nossa, vivi tudo, agora vou. Agora já experimentei de Deus. Deus vai, não, tem mais uma. Senta aqui na minha escola, na carteira aqui, que eu vou te ensinar mais uma coisa. E assim é a nossa vida, a cada dia, a cada momento com Ele. Por isso que o relacionamento com Deus não é um relacionamento monótono. Não tem rotina com Deus no relacionamento com Deus. Deus sempre tem algo novo pra gente. Cara, não foi fácil para Abraão, porque ele já ter passado tudo aquilo com Sara. Aí para ele seria fácil ele acreditar. Seria isso mesmo? Não, irmão. Não seria fácil ele acreditar, se Deus me deu Isaac, ele vai matar Isaac. Não teria lógica, não teria lógica se Deus fez, entendeu? Se Deus fez com Sara, né, 90, sei lá, quantos anos, entendeu? Ele tinha certeza por experiência que ele viveu com Deus, não? Por mais que ele tenha vivido a experiência, eu como pai, ficaria com dúvida. Porque o seu filho é diferente. Deus não fala que ele foi confiante, porque ele sabia que mesmo que Isaac morresse, Deus poderia ressuscitar. Pode ressuscitar, Deus pode fazer de outra forma. Não está que ele poderia ressuscitar. Não, aqui o que está aqui no texto é uma possibilidade. Não que o texto está falando aquilo ali, é uma possibilidade. Deus poderia ressuscitar Isaac? Poderia. Deus poderia falar como fez com Moisés? Não lance a mão sobre o menino. Poderia. Poderia levar Isaac também, depois dar outro filho. Não, porque ele disse que a promessa era Isaac. Deus não tinha como. não permitiu que os filhos todos de Jó fossem levados, depois restituiu tudo. Mas é outra coisa. Não, é o que eu estou falando para vocês. A possibilidade com Deus são inúmeras, poderiam ser inúmeras. Por isso que eu estou falando. Se a gente for tentar botar condições na ação de Deus, ele não é Deus, gente. Já anula ele. A gente deixa que existe. Mas esse caso não tinha, né? Ainda não tinha Josué, ainda não tinha Moisés, não tinha Noé, estava indo lá. Sim. Então. Por isso que eu estou te falando.
se você for colocar, mas Deus poderia, a gente está colocando condições em Deus. Não, porque ele sabia de todas as coisas. Então, se ele botou a condição de o Isaac voltar, Sim, já você... está garantindo que ele está Não, ele está nem garantido. Não, garantido. Sim, a promessa que Deus fez. Não, Ele nega a questão, por mais que ele tenha... Não, por mais que ele tenha a garantia que Deus poderia... Ele fala, vou ali, vou voltar, vou adorar. O fato da gente ser ser humano iria mexer com a gente de alguma forma. Sim, é isso que eu estou falando. É ser humano, é carne, é falho. Por mais que eu confie, é falho. Pode, é falho, não. Vai falhar. Vai falhar, é carne. Então, você diz, foi fácil para Abraão? Não foi fácil. Isso eu posso te garantir. E a gente está falando aqui sentado no ar-condicionado. Se transporta para ele. Pega teu filho, teu único filho. Vamos lá, Isaac. Mas ele tinha uma promessa, Isaac tinha promessa. Sim. E foi nessa promessa que ele morreu. Foi por isso que ele foi. É debaixo da promessa que ele Uma foi. promessa. Não Sim. tem como Deus fazer outra coisa. Como que não, irmã? Mas como que não? Como é que ele invalidar a própria palavra dele? Não. Foi confiante na Ele promessa que Deus confiou na fez. promessa. Agora, de que forma que a promessa ia se cumprir, Abraão já não sabia. Só Deus. Então, mas Deus já ia fazer, porque não tinha como ele mudar. Ele não ia ser contrário, que não estava no caráter dele, de mudar a palavra dele. Se ele fez uma promessa a Abraão, não tinha como ele pegar Isaac e mudar em qualquer outra situação, que ele já estava tudo... Não, aí você está dizendo que já estava predeterminado. Sim. Mas eu estou dizendo que... No caso desse caso, sim. Não. A questão é que a questão de Abraão com Isaac, por mais que ele tenha a promessa, eu estou falando que no coração de Abraão, ele pode duvidar e com certeza ele duvidou. Eu não estou dizendo duvidou, mas ele temeu pela vida de Isaac. É carne, irmão. É homem, é ser humano. Mesmo ele sendo o pai da fé, ele não Mesmo por isso que ele foi pai da fé. consciente que realmente Isaac ia voltar, ele cria realmente que Deus em cima da palavra dele. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Que ele contraria aquilo que geralmente ia ocorrer. Se fosse eu, você lá, com certeza, eu digo, Israel. O Senhor fala, sobe lá no monte ali, da Santa Maria ali, oferece Esther como sacrifício. Eu falei, você pode ficar com o teu sacrifício lá na montanha, mas minha filha não vai não. Pede outro, um cabrito, sacrifica outra coisa, mas a minha filha não. Ele creu contra a possibilidade. Abraão é dessa maneira. Por isso que ele se destaca nessa questão da fé. Entendeu? Vamos seguir. A obediência incondicional foi a outra questão. A obediência a Deus e a sua palavra é outra coisa que nós, como filhos de Deus, somos deficientes. Como é difícil obedecer? Somente através da obediência podemos agradar a Deus. E Deus não compactua com rebeldes e com desobedientes. Seu temor a Deus. Deus demonstrou na prática, Abraão demonstrou na prática o seu temor a Deus. Quando deu Isaac em sacrifício. Devemos lembrar que Isaac era tudo o que ele tinha. E os seus propósitos. Sua esperança na velhice, sua continuação da sua prole. E etc. No entanto, quando Isaac foi requisitado para sacrifício, Abraão ofereceu instantaneamente. Quando amamos e tememos a Deus, oferecemos tudo o que nós somos e tudo o que nós temos. Um fato digno de nota foi o reconhecimento de Deus logo após o ato de Abraão para sacrificar Isaac. Portanto, agora sei que temes a Deus, visto que não negaste o teu filho, o teu único filho. O temor demonstrado na prática, ao entregar o arrimo, a muleta do meu tudo. Temer a Deus acima de tudo, demonstrar confiança, saber que embora possamos perder tudo, ganhamos a graça de Deus, que não é suficiente. Então você vê que o temor de Abraão foi também uma outra forma dele demonstrar o seu relacionamento com Deus. Obediência, fé, temor, tudo isso aí está englobado quando a gente tem uma intimidade com Deus. Tá? A eficácia de um relacionamento com Deus. A intimidade é uma delas. Essas são
uma das muitas eficácias produzidas conforme nos relacionamentos com Deus. Cada dia ficamos mais íntimos, parecido com Deus. Essa intimidade significa uma relação estreita ou convívio entre duas ou mais pessoas. Amizade, camaradagem, confiança, convivência, particularidade, proximidade e privacidade. É por isso que relacionamentos profundos e saudáveis precisam de intimidade. Ou seja, ou a gente conhece às vezes de maneira superficial ou na intimidade. Então, todo relacionamento com Deus, ele é profundo e saudável, porque ele quer ter intimidade com a gente, tá? Nem sempre a nossa intimidade com as pessoas resulta num relacionamento saudável. Porém, existe um relacionamento cuja intimidade só produz qualidade na vida do homem. Não existe a menor possibilidade de fazermos prova dessa intimidade, ou não sairmos melhor. A qualidade dessa relação são produzidas em alta escala e estão disponíveis a todos. Mesmo em tempos difíceis de total desconfiança em todos, o homem pode desfrutar de uma intimidade com uma pessoa de total confiança. Isto tem que ser uma busca constante, pois cada dia Deus tem algo novo, algo novo a revelar no relacionamento com Ele. Não existe a mesmice com Deus. Então, uma das eficácias é a intimidade com Ele. Desfrutar da intimidade com Deus é a mesma coisa que, vamos dizer assim, nos reportar aquilo que Adão vivia, tá? De maneira assim, bem longa. A intimidade que Adão desfrutava com Deus, ela era incomparável. É você ter a total presença de um ser, de uma pessoa que transcende a nossa realidade. Então, por mais que isso não seja muito visível e palpável para a gente ter essa intimidade, só saber que existe um Deus que a gente possa confiar, isso para o ser humano não tem palavras. E ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que a gente confiar num outro ser humano é muito difícil. Tem muita gente que fala, eu confio mais no meu cachorro do que num ser humano. Entendeu? Por mais que o animal seja irracional. Então, uma das eficácias é a intimidade. Uma visão ampliada. Quando temos uma intimidade com Deus, a visão muda. É que os nossos olhos espirituais estão abertos e assim a nossa percepção fica aguçada. E assim reflete no mundo físico, aos que estão à nossa volta também. Enfim, em tudo na vida do homem. Somente aqueles que têm intimidade conseguem enxergar o além do que os seus olhos naturais lhe mostram. Conforme o nível de intimidade com Deus aumenta, o homem é santificado. E assim, aquele que é santo se revela a sua intimidade. Livro de Isaías 6, do 1 ao 6. Né? O ano que morreu o rei Uzias, e eu vi o Senhor com os olhos abertos. Essa passagem de Isaías, ela é muito interessante nessa questão da nossa intimidade com Deus. Quando Isaías ele se permite a entrar na intimidade com Deus, a primeira coisa que a visão de Isaías acontece é mudar. Ele passa, deixa de começar a ver o mundo natural de maneira diferente. Ele começa a ver o além, os olhos espirituais, que ele vê o Senhor num alto e sublime trono. E aí vai todo o decorrer da situação. É essa intimidade que Deus quer ter com a sua criação. Voltar como era lá no início. Eu botei voltar entre aspas. Lá no início é como era com Adão. O desejo de Deus é esse. É resgatar a humanidade para se relacionar de maneira plena com Ele. E a gente vai na glória. Pois Deus reservou algumas coisas para serem encontradas apenas na intimidade com Ele. Por isso é muito importante que se tenha uma história sozinho com Deus. Uma que ninguém saiba. Tenha uma experiência com Deus. E vocês aprenderam a respeito do que é ter uma experiência com Deus a respeito de John Wesley. Aquilo ali é uma experiência íntima dele sozinho com Deus. E Deus quer isso com cada um de nós. Que essa experiência que a gente tem de maneira íntima e secreta com Ele, vai fazer a gente ficar tão ligado a Ele, que em qualquer situação que apareça na nossa vida, a gente não larga Ele.
A gente sabe que Ele é Deus, Ele sabe que Ele é o nosso Senhor. Então, tem uma experiência. Então, a nossa visão é ampliada, amplificada, aumentada. A experiência com Deus são profundas. No momento que o momento com Deus, as experiências com Ele são novas. Quando o homem pensa que já viveu de tudo, já experimentou de tudo, Deus mostra que existe mais coisas, novidades. Exemplo disso foi Abraão. É nesta intimidade e experiência que o homem reconhece o seu pecado, se arrepende, abre-se para receber a purificação de Deus que lhe derrama sobre ele. As experiências são profundas, dia após dia. Deus deseja colocar o homem num lugar onde ele consiga sua total atenção. E é neste lugar incendiar com o seu amor por ele, até que ele se torne sua principal motivação. Quanto mais íntimo de Deus, mais experiências com Ele são profundas. Então, conforme essa experiência que a gente passa a ter, essa experiência vai se afundando, a gente vai buscando, a gente vai desejando e Deus vai derramando sobre nós. E essa intimidade que Deus quer a cada dia conosco, tá? Então, vamos dizer assim, comparando, botando um exemplo, Deus é um poço sem fundo. Conforme mais a gente vai cavando, mais para baixo a gente vai chegando. Desejo também de servir. Então tudo isso vai acontecendo na nossa vida, conforme a gente vai tendo um relacionamento, a gente vai tendo intimidade, a nossa visão vai mudando, o desejo de servir vai sendo expandido. Após todo esse processo, é irresistível não querer servir ao Senhor. Deus não empurra ninguém para a sua obra. O serviço a Deus é um resultado do nosso relacionamento com Ele. Deus não pega e não obriga ninguém a ir. Mas Deus é tão irresistível, o relacionamento dele que é tão irresistível, quando Deus fala, alguém para ir, a gente levanta logo os braços, as pernas, as mãos, se joga na frente dele. É que nem quando vai escolher, é aqui, eu. Então, Deus, a gente fica assim, eu aqui. Por quê? A gente sabe quem a gente está servindo. A gente conhece quem está servindo. Então a gente fica louco para poder estar junto com Ele e realizar os seus desejos, sua vontade. Né? Quanto mais conhecemos, mais desejamos servi-lo. Não com peso ou com obrigação, mas com plena alegria e satisfação, sabendo quem Ele é e quem nós somos. Ao desejar ser íntimo de Deus e provar dessa intimidade, a vontade de servir será expandida. Deus leva os seus servos e pessoas a lugares que nunca imaginou estar em sua vida. O escrito do livro Enraizado diz o seguinte: se o nosso servir nunca exigir que nós sacrifiquemos algo maior de que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. Beringer, acho que Liebster, acho que é assim o nome dele, tá? Ele foi membro da igreja Bethel Church na Califórnia, nos Estados Unidos, por 18 anos e fundou o Ministério Jesus Cultura, né, durante este período. Ele é um líder, um pastor, tá? Que ele fala sobre essa questão da gente estar servindo, ou seja, a gente sacrifica a nós mesmos a nossa vontade. Tá? O resultado ao se distanciar do relacionamento com Deus. Agora a gente vai para outra parte. Nós falamos da eficácia, o que é ter um relacionamento com Deus. Agora a gente vai falar o que acontece quando a gente se distancia dele. Eu quero trazer só esse texto de Salmos, que eu achei ele muito interessante. Salmos capítulo 5. E a gente às vezes fica lá só no 119, no 120, 121, 133. O Salmo 5, eu li ele todo, eu fiquei assim meio espantado. O Salmo 5, 5:9. Na minha versão está aqui, ó. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, no seu íntimo é todo crime, e sua garganta é sepulcro aberto, com a língua lisonjeia. Tá? Então, para a gente começar a refletir, o que acontece quando a gente resolve se distanciar do relacionamento com Deus? Vamos lá. Distância com Deus, regresso ao nada.
Tomás de Aquino, eu não botei nada porque a gente já falou na aula passada quem foi Tomás de Aquino. Disse, quanto mais um se afastar de Deus, mais ele se aproxima do nada. Quanto mais um ser se afasta de Deus, mais ele se aproxima do nada. Quanto mais ele se aproxima de Deus, tanto mais distante do nada. Vamos desenrolar esse pensamento de Tomás de Aquino. Isto é o pior sentimento para o homem, saber que ele está totalmente longe de Deus. Mediante a frase acima, podemos dizer que, no nada, o homem fica sem objetivos, direção, propósito, esperança de algo ou alguém para ajudar a modificar a rota da sua vida. A única certeza do que o homem tem mais adiante e o que está reservado é o inexistente, ou seja, o nada. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:28, fala: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Então, você vê que Deus largou, o apóstolo Paulo fala, ó, Deus deixou o homem. Ou seja, o homem quis tanto se afastar de Deus que, então, é a sua condenação, é a sua consequência. Então você vê que o homem, ele entra para o nada. Por isso que Tomás de Aquino fala, quanto mais a gente se afasta, a gente se aproxima do nada. Se afasta de Deus, a gente está se aproximando do nada. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais longe do nada a gente fica. Então, a distância de Deus é o regresso para o nada. O homem está voltando para o seu estado original de pecado. Ele está pegando novamente, tirando Cristo da cruz e colocando a sua natureza pecaminosa para fora. Quando a gente começa a se distanciar de Deus. Tá? Vamos avançar mais um pouquinho. O escritor, agora o que Paulo diz, o escritor expõe o nível da maldade do homem à medida que ele vai se afastando de Deus. Todos têm a maldade enraizada por causa da natureza adâmica, mesmo sendo educados socialmente a fim de manter certos padrões. Exemplos: dar bom dia, na verdade queremos explodir tudo, engolir a seco certos pensamentos sobre alguém, ou ouvir uma notícia de uma pessoa que cometeu insanidade. E a gente às vezes, se a gente não reparar, de vez em quando a gente se pega fazendo isso. Quando a gente vê lá o jornal lá, aí olha lá o camarada, infelizmente o cara pegou lá, estuprou uma criança. Aí uns vão falar, esse camarada tem que ser Aí começa. O que é isso aí? Natureza nossa falando. Natureza do pecado. Como eu falo que a maldade está enraizada dentro de nós, ela de vez em quando ela sai pela nossa boca fora. Não tem nem como evitar, né? Você vê um pecado hediondo desse, a sentença é morte mesmo. É isso aí. O que é isso daí? Qual foi a notícia de ontem? Igual aquela notícia de ontem que a própria mãe e a companheira matou o filho de 3 anos, gente. Jesus. Mas a gente tem que, às vezes... A nossa dificuldade... consegue fazer um negócio desse. Aí você repara duas coisas. Você vê que um ser humano é mau, é ruim. Por isso que o apóstolo Paulo fala que dentro de nós habita o pecado, a maldade humana existe dentro de nós. E mesmo nós que somos salvos em Jesus Cristo, essa natureza ainda habita dentro de nós. Por isso que a gente tem que matar a nossa carne todo dia. Porque a vontade é pegar essas duas pessoas e passar o facão no gogó das duas. Com certeza. Entendeu? Essa é a minha vontade. Mas só que a graça de Deus que me alcançou também tem alcançado a vida delas. A gente passar a olhar com o olhar de Cristo é difícil. A gente acaba tendo a mesma atitude daquele povo com a mulher que adulterou. Pedra! Isso aí. Mas Eu não queria pedra, Deus queria salvar. Justamente. Então, a gente ser assim, a gente vê que a gente começa a regredir ao nada. Então, a natureza da nossa vida, ela fica nesse conflito, tá? Como que cometeu uma insanidade. E vem logo a pergunta, como que ele fez isso? E assim por diante. O escritor diz que essas pessoas são aquelas que rejeitam o conhecimento de Deus.
Ao se afastarem de Deus e do conhecimento do Evangelho, cometem diversas barbaridades. Ao perceber que está longe de Deus, o homem percebe que ele está longe dele mesmo e daquilo que ele pode ser. E aos poucos vai se tornando vis, inescrupulosos, ou seja, próximo do nada. Então, tanto da nossa parte, quando a gente vê uma coisa assim, ou quando essa pessoa que comete essas barbaridades, são pessoas que vão se afastando de Deus, estão longe de Deus, longe do conhecimento de Deus, ou muitas das vezes já conheceram Deus e se afastaram, e assim vai por diante. Então o ser humano, quanto mais ele vai se afastando de Deus, independente se ele conhece ou não, ele vai ficar longe do nada. Vai ficar num lugar onde não existe absolutamente nada. Tá? Romanos 7, 24, miserável é o homem que trouxe. Isso aí. Aquele aqui, ó. Romanos 7, 24. Da mesma maneira que Deus deseja um relacionamento com o homem, volte ao original, acontece também no sentido contrário, quando esse mesmo homem se distancia de Deus, volta ao estado original de pecador. Tá? O temor acaba e assim fica à disposição de todas as influências que afloram toda a maldade e perversidade que habita no coração do homem. Tá? Gênesis 6,5, Romanos 7, 24 e 25 e o 12,2 também, que é muito conhecido. Paulo fala sobre a nossa renovação de mente. Tá? E Gênesis 6,5 também mostra aquela questão da maldade um pouco antes do dilúvio, se eu não me engano. Gênesis 6,5, só para ver se eu não estou falando coisa errada. 6,5, isso mesmo. E viu o Senhor toda a maldade do homem, que se havia multiplicado na terra, que era continuadamente mal, os seus desígnios do seu coração. Então o próprio Deus viu que o homem era mau. Né? Coisas que atrapalham o relacionamento. E a gente já está caminhando para o fim. Tá? 1 Coríntios 15, 33 e Provérbios 12, 26. As más influências acabam com o relacionamento com Deus. O homem se depara com escolhas todos os dias. Muitas das vezes as escolhas entre o ceder às más influências ou buscar as boas influências, como as de outros crentes. Eu botei entre aspas que tem crente que é mais complicado do que muita gente que não é crente. Então aí muitas das vezes é mesmo. Jesus. Deus me perdoa, não posso relacionado com um mundano do que o crente que está fazendo um monte de bobagem, mas deixa pra lá. Deus fica muito ofendido quando escolhemos ou deixamos o mal nos influenciar. A mente é como uma esponja que absorve tudo aquilo que é exposto, seja de bom ou de ruim. Grande parte do que entra na nossa mente fica gravado, principalmente coisas que marcam. Muita coisa assim, decisiva na nossa vida ela marca. Então, a gente tem que trabalhar, por isso que Paulo vai falar em Romanos 12, 12, que a gente tem que renovar a nossa mente. Tá? Um computador é uma boa comparação. A resposta de saída de um computador depende dos dados que nele são inseridos. Se entra lixo, sai lixo, como diz o ditado. Deus conhece todos os pensamentos humanos. Quando experimenta ou pensa em coisas que podem trazer vergonha de encarar Deus. E o nosso pensamento são coisas que, às vezes, se Deus botasse na tela assim, a gente ia ficar cheio de vergonha. A nossa cara ficaria vermelha de vergonha com os nossos pensamentos. Porque o pensamento humano, ele é uma máquina. A gente vê como que o mundo tem se transformado, porque o homem passou a pensar de maneira livre, de maneira assim, fora de controle. Tá? Então, a gente escolher as influências, aquilo que entra dentro de nós, aquilo que chega até nós, as informações que a gente chega até a gente tem que ter um cuidado muito grande com a nossa mente, que isso daí faz o quê? A gente se distanciar do nosso relacionamento com Deus. Materialismo e uma vida ocupadíssima interferem nos relacionamentos. Dinheiro, mesmo não é mal, mas o amor-dinheiro é uma principal raiz do mal. Portanto, o materialismo e uma vida ocupadíssima
interfere no relacionamento com tudo e todos, especialmente no relacionamento com Deus. Pois é um pecado de avareza, aquele que ama o dinheiro. Então, ter dinheiro, buscar ter uma vida boa, vida de sucesso, não é ruim. O problema é quando aquilo ali vai começando te afastando de Deus. Esse é o problema. O homem, ele trabalha numa linha muito fina. E o coração dele, ele se inclina para longe de Deus. A gente tem que ter em mente isso. Mas eu sou salvo em Jesus Cristo. Deus governa a minha vida. Mas, como eu falei, a raiz do pecado habita dentro de nós ainda. Então, aquele negócio. Conforme a gente vendo que estou muito pro lado de lá. Calma aí, deixa eu voltar aqui para parar com isso. Deixa eu voltar. Entendeu? Então, por isso que o dinheiro é um dos males. Por isso que acontece muito isso. Isso pode sufocar a vida espiritual até a morte. E assim como ervas daninhas sufocam e matam plantas de um jardim. Quando o dinheiro e os bens materiais se tornam muitíssimo importantes, então eles se tornam deuses. Né? Isso significa a transgressão do primeiro mandamento por coisas acima de Deus. Mateus 19, 24, tá? 6, do 19 ao 24 e o 19, 16 e 30. Esse Mateus 19 aqui fala sobre a questão da passagem do jovem rico, quando ele chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu faço para poder ter vida eterna? Ele, desde minha mocidade, eu guardo os mandamentos, eu guardo o sábado, faço tudo que a lei manda, eu obedeço. Jesus, quando sonda os corações e os pensamentos, te falta uma coisa. Pega a tua fortuna, dá metade aos pobres, reparte ela e dê metade aos pobres. O que aquele jovem faz? Sai pela tangente. Por quê? O coração dele estava no dinheiro. O relacionamento dele, ele queria um relacionamento com Deus, que era a vida eterna, mas ele queria levar de bagagem o dinheiro. Ele queria levar de bagagem o dinheiro. As influências satânicas e demoníacas, um grande perigo. Satanás engana todo mundo. Apocalipse 12, 9. Por isso mesmo os seguidores de Cristo podem ser enganados por ele ou por um demônio, quando não estão continuamente vigilantes. Ele odeia todo ser humano, mas quer enganar e destruir especialmente aqueles que buscam e obedecem a Deus. Nós atraímos Satanás e os demônios ficando assim vulneráveis a eles. Quando cometemos pecado, quando desenvolvemos com o espiritismo, ocultismo e por aí vai, a gente vai decaindo. Ou seja, conforme a gente vai se distanciando de Deus, a gente fica vulnerável ao inimigo das nossas almas. Principalmente para atuar. Principalmente é aquela famosa frase dos pessoal, vai dando campo para o inimigo. E a gente, muitas vezes, faz isso na nossa vida. A gente vai se distanciando de Deus, a gente vai dando campo para o nosso inimigo. E quando uma pessoa anda no caminho do diabo, ela mesma se distancia de Deus. Então, influência satânica e demoníaca é outra coisa que vai tentar nos derrubar. Né? João 10:10 fala, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Pequenos pecados. Aqui não tem sentido de relevância, pois não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado que interfere no nosso relacionamento com Deus. Pequenos pecados aqui simbolizam deslizes que nos permitimos cometer por acharmos que isso não é tão grave assim. Geralmente, quando baixamos a guarda diante da chamada aparência do mal, então pensamos, uma coisa é mentir, outra coisa é cometer assassinato. E, afinal, vivemos sobre a graça divina. Muita gente faz isso, faz de maneira relativa o pecado. Não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui é muito grave, isso aqui não é tão grave assim. O que é o pecado para a morte? Oi? Pecado para a morte. Pecado para a morte? Qualquer tipo de pecado é para a morte. Pecou, está condenado. O salário do pecado é o quê? Aí você está falando de um texto que é aquela de blasfemar contra o Espírito Santo, que é pecado para a morte. Esse texto aí, para você poder entender, é simples. É quando você nega que Cristo morreu na cruz.
a ação do Espírito Santo. Você está blasfemando, você está dizendo que salva. O sacrifício de Jesus não valeu de nada. Isso que é blasfemar contra o Espírito Santo. Aí da onde que vem esse texto que é pecado para a morte. Realmente, você vai morrer. Se você não reconhece o sacrifício de Jesus, você continua morto. Se o sacrifício dele nos traz vida, então significa que a gente está morto. Né? Então, pequenos pecados são coisas que vai nos afastando de Deus. E o pecado, às vezes, ele vai começando de maneira sorrateira, de maneira... aí eu falo muito para os adolescentes. É o famoso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí vai. E por aí vai puxando outros caminhos. Travou? Não. Acabou. Então, esse foi o último Pequenos Pecados. Tá, pessoal? Então, só para a gente poder dar uma recapitulada aqui na nossa aula de hoje. Nós falamos sobre estabelecer um relacionamento com Deus. Tá? A gente também falou... Deixa eu ver se vai descer aqui. Estabelecer um relacionamento com Deus. Deixa eu ver aqui. Falamos a eficácia do relacionamento com Deus. Como a gente estabelece um relacionamento, os benefícios e as eficácias que o relacionamento com Deus nos traz dentro da nossa vida. Tá? Aí nós falamos sobre os resultados do que acontece quando a gente se distancia de Deus, e também a gente falou das coisas, né, de algumas coisas, né, de algumas coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. A gente pode botar inúmeras coisas aí, o que mais tem hoje é coisa para nos afastar de Deus. Então a gente ficaria aqui a noite toda falando de coisas que poderiam nos afastar. E a Bíblia vai também enumerar muitas delas. Então, o nosso relacionamento com Deus é algo importante. Nós falamos sobre quem Ele é, falamos sobre a salvação, o desenvolvimento da nossa fé, o nosso chamado e o nosso relacionamento com Ele. Então, uma coisa está interligada na outra. Próxima aula que nós vamos falar se a gente se relaciona com Deus, de que maneira a gente pode enxergar Deus? De que maneira que a gente pode enxergar Deus? Na vida do Marcelo, na vida do Marinho, na vida da irmã Désia, é ali que eu enxergo Deus. Nós vamos falar sobre o próximo, e o próximo é difícil pra caramba. Tá? Bibliografia que a gente usou, tá toda aí, os sites dos materiais que a gente tirou. O conteúdo eu vou colocar diferente, eu vou falar com vocês. Tá? Esse livro aqui, eu já li, acho que já li umas 2 vezes. Os Caçadores de Deus, não sei se alguém já leu esse livro. Alguém já leu? Então, o conteúdo complementar é a leitura desse livro. Aqui está um link que eu consegui achar desse livro em PDF, mas está numa edição anterior. Tá? Edição anterior a esta aqui. Mas está muito próximo, eu abri, vi lá o PDF. Está muito próximo, pode indicar alguma palavra, alguma coisa, mas o sentido é o mesmo. Se você quiser comprar na internet, ainda vende. Ele deve estar custando uns 20, 22 reais. É um lanche que você vai fazer sábado, você pode adquirir um livro. Muito bom. Livro sensacional. Ele vai contar da experiência que ele teve. Biográfico, né? Biográfico. Esse pastor aqui, o Timothy Tenney, tá? Ele é autor dessa série do livro Caçadores de Deus. Ele vai falar da experiência dele na busca incessante de Deus, de como que Deus despertou ele na busca por Deus. Ou seja, a gente vai falar, ele fala um pouco aqui dentro sobre relacionamento, algumas coisas que está aqui nesse livro, eu coloquei aqui também no material, tá? Então, recomendo a vocês. Aí vocês, Israel, não vou comprar, que não sei o que, tudo mais. Quando mandar materiais para vocês, vocês copiam o link aqui, jogam lá na página lá, vocês já vão baixar o PDF dele lá e vocês podem ler de maneira eletrônica. Quem quiser o livro físico, aí é só comprar na internet, tá legal? Então, pessoal, a gente fica por aqui nessa noite, 5 minutinhos, 7 minutinhos que nós passamos. E aí amanhã eu envio o material para vocês, envio já também o link do exercício, que já está pronto, tá? Devidamente alinhado, e vocês comecem a trabalhar. Tá legal? Vamos orar para a gente poder encerrar e a gente poder ir embora. Teve a assinatura da chamada?
Posso fazer até aqui. Eu esqueci. O que eu foi chegando, o pessoal foi anotando. O irmão me chegou depois. A Luci que não veio, que ela me mandou dizer. Ela me mandou mensagem. O irmão Sérgio não veio. Marinho está aí. Rosângela está aí. Né, Josivaldo está aí. Marcelo também está aí. A irmã Helena não veio. A Cristina também está aí. A Edneia também está aí? Não. Tá, né? Tá. A Marisa também está aí. A irmã Sônia está aqui, já botei. Joselene está. Daiana também está aqui. A irmã Elizabeth. Roseni também está. A irmã Alésia. A Flaviana não veio. E a Daniela também não veio. Então, praticamente, botei todos aqui. Tá bom? Então, pessoal, não esqueçam, depois de enviar o material. E a questão das aulas, eu estou